Chega mais pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. Olha só, além da importância de tudo que tem aqui no museu, essas pessoas recebem com o maior carinho a você que vem ao museu. Boa tarde, meu nome é Ângela Peixoto, eu sou museóloga-chefe do Museu da Imprensa e eu gostaria de fazer um convite a todo o público para que viesse conhecer o Museu da Imprensa. Tem outra pessoa muito importante também para o museu aqui. Eu sou Maria das Graças, sou funcionária da Imprensa Oficial, estou à disposição do museu. Eu vou esclarecer para vocês da importância e por que ela citou que ela é cedida pelo Diário Oficial para estar aqui. É que o Museu da Imprensa funciona nas dependências do Diário Oficial do Estado do Rio, que funciona aqui em Niterói, no endereço, você tem o endereço de cabeça? É Marquês de Olinda, 29, Centro, Niterói. É isso aí, Marquês de Olinda, 29, Centro de Niterói. Deixa eu só fazer uma pergunta agora para minha amiga Ângela. Ângela, de que horário a que horário e quais os dias de funcionamento do museu? O museu funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. As escolas, nós pedimos que liguem para cá para agendar com antecedência. Qual é o nome desse equipamento? É prelo ou prensa. É uma réplica de um prelo utilizado durante o século XV. Ele faz a impressão. Foi num prelo igual a esse que foi feito o primeiro livro na história, né, que foi a Bíblia. Ela é um marco assim, na história da imprensa. Portanto, você conheceu agora o início praticamente da imprensa. Né? Esse equipamento marcou a democratização da cultura, porque a partir dele as pessoas puderam ter acesso ao saber. Muito que obrigado. Até então era restrito a determinadas classes. Nós estamos numa redação da década de 60, onde você tinha esse ambiente. Me traz uma emoção muito especial. Faz voltar à década de 60, aos terríveis anos 60, ou melhor, 64 para fora, e, sobretudo, um momento em que a gente fazia a reportagem com toda a força e com toda a energia. Não que não se faça agora, mas era um momento muito coloquial entre a imprensa, entre a profissão e o profissional. Mas para falar da história dessa redação da década de 60, Jordan Amora. Jordan, como é que é? A máquina, por exemplo. Essa máquina é uma máquina Olivetti, que era muito usual nos anos 50 e 60. E as teclas pretinhas, não é? Ficaram famosas como as pretinhas. Então, quando a gente fala do saudosismo da empresa antigamente, que hoje, na era da informática, lembra do tempo das pretinhas. Não é? É verdade. E era comum o uso, nos anos 50 e 60, essas máquinas Olivetti predominavam na redação. Naquela época, anos 50 e 60, o Estado do Rio tinha a sua personalidade própria, Niterói era a capital, mas predominavam os jornais, edições fluminenses de jornais cariocas. Certo. E os repórteres, como em toda a redação e até hoje ocorre, eles têm que ter o acesso aos jornais da região, os jornais diários. Esse aqui está identificado, chama-se pau de jornais. Ele está identificado aqui com uma última hora, ainda tem a marca do... Esse era um pau de jornal da última hora, é isso? Da última hora. Da última hora. Exato. Nós guardamos, quando a última hora fechou no dia 1º de abril de 1964, ficou uma situação difícil e o Marcos Weiner resolveu vender todos os bens. E nós adquirimos, inclusive máquinas, eram 7 máquinas Olivetti, os móveis, e guardamos. Você era repórter naquela época lá? Eu era repórter, fui chefe de reportagem, tinha uma coluna chamada Cidade Aflita. Cidade Aflita, sim. E adquirimos as máquinas dele e levamos para uma empresa de assessoria parlamentar. E mais tarde, para a Tribuna. E a Tribuna de Niterói. A Tribuna de Niterói. Você é diretor-presidente, inclusive. Exato. Que doou esse equipamento e a maior parte dos equipamentos que a gente tem aqui
no museu. Queria que você falasse para a gente da importância desses jornais que aqui estão, por exemplo, e dessas revistas. Ali tem um Record. Na época da censura, né, predominava. Os jornais alternativos, como Opinião, Este em Tempo, esse era de São Paulo, Record, e circulavam jornais como o Diário de Notícias, Correio da Manhã, O Jornal. Esses dois, o Correio da Manhã foi fechado, a Nilmar Muniz Sodré não resistiu às pressões do regime militar. De uma página inteira, explicou as razões que fechavam o jornal. E em Niterói existia um jornal, Diário Fluminense, que no dia 2 de abril, nós de todos os jornais aqui de Niterói, imaginávamos que tinha uma chance de fazer um jornal para reagir ao regime militar. Então todos nós partimos para o Diário Fluminense, que funcionava na rua São Pedro, onde hoje é a sede da Embratel, e tentamos lançar uma edição de resistência. Evidentemente não deu certo, que a DOPS não permitiu. Esse jornal pertencia ao Pires Magalhães Matos, fechou o jornal mais tarde, foi obrigado a fechar. O que marcou a nós, jornalistas, foi o fechamento do Correio da Manhã, que naquela época simbolizava realmente a resistência ao regime, principalmente com os artigos do Carlos Heitor Coni, e que está hoje na história, está aí vivo para contar e tem contado essa história, né? E foi um símbolo. Mas vários outros jornais fecharam. E naquele momento começaram a surgir jornais da imprensa alternativa, quer dizer, quase que jornais clandestinos, né? Eram semanários em que a censura não tinha um alcance assim tão rápido, né? Foi o Pasquim, foi o Opinião. Isso é só um dado do que tem aqui no Museu da Imprensa. Jourdan, vamos percorrer ainda mais o Museu da Imprensa, que você vai, por favor, mostrar para a gente tudo que tem aqui. A você que está assistindo o nosso programa de hoje, venha ao Museu da Imprensa. O Museu da Imprensa realmente é muito bom para que você conheça tudo sobre a imprensa, ok? E essas máquinas aqui, Jourdan Moura? Essas máquinas fazem parte de uma coleção que nós estamos começando a montar. E essa mais antiga nos foi doada pelo Aurélio de Zaloar, jornalista que faleceu este ano, e que aguardou e nos entregou dizendo: esta máquina foi usada pelo Rui Barbosa nos anos 20 e foi doada ao meu pai, que eu preservei porque ela representa a época em que eu nasci. O Aurélio Zaloar era diretor do Opção e faleceu recentemente, como disse o Jourdan. A outra máquina é da década de 40, não é isso? A outra da década de 40. Nós estamos tentando montar aqui o sequencial das máquinas e cada década. Isso é apenas um começo. Nós temos outras guardadas na reserva técnica e vamos chegar a uma época em que nós vamos fazer uma exposição das máquinas de escrever, desde a primeira e as demais, mostrando a evolução da máquina de escrever. Como também nós temos aqui um livro em nossa biblioteca, e aqui nós temos um painel indicando que a máquina de escrever foi um invento brasileiro, invento de um padre brasileiro, e ao contrário do que os americanos dizem, né, que eles é que inventaram a máquina. A Sociedade de Apoio aos Inventores de São Paulo publicou essa edição e nós temos esse documentário aqui. Isso foi, você tem ideia de quando foi? Quando é que o brasileiro inventou essa máquina? Tem ideia? Nós podemos chegar aqui até o painel e observar com mais detalhes. Vamos lá, então? Está a prova, né, das máquinas que você falou, que o brasileiro inventou a máquina. Nesse painel que nós apresentamos, algum extrato de um livro editado pela Sociedade de Apoio aos Inventores do Governo de São Paulo, e demonstrando que a máquina de escrever foi um invento do padre brasileiro, pernambucano, Francisco João de Azevedo. Foi apresentado na primeira exposição nacional. E aqui é uma reprodução de uma máquina Hamilton, lembrando que ela surgiu na Inglaterra no fim dos anos de 1873, mais de 12 anos após o padre brasileiro gerar aquele artefato que vocês acabaram de apresentar. Outro símbolo da mudança da faixa tipográfica para o offset é esta máquina,
É uma prensa em que você colocava o fotolito e uma chapa. Essa chapa é que iria para a rotativa para imprimir os jornais. E ela é chamada prensa de contato. Era fundamental que você passava por um jogo de luzes. O que você gravava no fotolito, o fotolito era uma fotografia de uma página de jornal, passava para a chapa, e essa chapa ia rotativa, já é uma fase praticamente ultrapassada. Chega mais, você tem muito a ver aqui. Que equipamento é esse, Jordão? É uma máquina de composição de textos, chamada Linotipo, inventada em 1873 e que predominou nas gráficas e nos jornais durante mais de 100 anos. Aqui tem de tudo, meu amor, pode chegar, chega mais.